Olá, meus caros. Hoje eu quero tratar de três temas, três assuntos distintos, e eu vou criar uma conexão entre eles, tá? Que são os BRICS, a causa do subdesenvolvimento do Brasil, e a nova ordem mundial. Bem, todos esses temas, isoladamente, eles podem ser analisados claramente, separadamente. Não é? Eu estou criando uma conexão, porque eu estou afirmando que existe uma conexão entre eles. Evidentemente que o formato do programa, né, não nos permite aprofundar. Então, o que eu estou fazendo aqui é apontar uma perspectiva, apontar uma visão. Tá? Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero trazer para vocês uma analogia. A história, gente, ela pode ser estudada sob diferentes aspectos, não é? Então, a história ela pode ser estudada de uma forma fragmentada, né, onde você destaca um único episódio e aprofunda aquele episódio, seleciona o tema que você quer, ou você pode criar uma conexão entre episódios aparentemente distintos, através da chamada interdisciplinaridade, não é? Todos os programas que eu faço, eu aplico exatamente, sempre, a lógica da interdisciplinaridade. Eu pego temas, né, que são analisados de uma forma nua e crua e conecto esses temas com outros aspectos, tá certo? Bem, dito isto, eu sigo sempre a lógica, não custa repetir mais uma vez, do professor de filosofia, o professor Fidelino de Figueiredo, na sua obra intitulada Entre Dois Universos. Né? Nesta obra, o professor Fidelino de Figueiredo fala que a história tem dois planos: o plano da aparência superficial e o plano da história profunda. Né? O plano da aparência superficial é exatamente o plano em que você analisa a história nas franjas, na superfície, na espuma suja, né? Em que você não faz nenhuma conexão com rigorosamente nada e não faz a história mergulhar. Por outro lado, você tem um plano profundo da história, que é ele que irriga inclusivamente a história de superfície. Então, eu sigo aqui, para vocês entenderem, se ainda não ficou claro, e para você que está chegando aqui no canal a primeira vez, a forma com a qual eu trabalho a história, ou qualquer tema. Eu pratico a interdisciplinaridade, né, conectando áreas, que a maioria das pessoas não fazem, sobretudo em história. Né, os historiadores, igualmente os filósofos, são muito seccionados, né, e eu trabalho com o conceito de história profunda do professor Fidelino de Figueiredo. Tá bem? Bem, além de, evidentemente, ter, conforme eu fiz no outro programa, como é que você estuda a história de Portugal e do Brasil, o que eu entendo por fontes e documentos é uma visão bastante alargada. Dito isto, passemos aqui. Esta obra aqui, A Causa do Subdesenvolvimento do Brasil, é uma obra do Manuel Rodrigues Ferreira. Tá vendo? É uma obra que ela foi escrita no século passado, portanto, ela está desatualizada, digamos assim, no seu conteúdo de informação. Agora, ela é atual sobre uma perspectiva, né? É uma obra histórica. Então, quando nós vamos ler um autor, em que tempo ele escreveu e ele falava, se ele falava daquele momento, você tem que entender aquele momento. Então, naquele momento ele falava sobre a causa do subdesenvolvimento do Brasil. E a razão pela qual, por exemplo, no século XVIII e XIX, a Inglaterra e os Estados Unidos deram um salto, não é, com a Revolução Industrial e tornaram-se potências. Bem, o que o Manuel Rodrigues Ferreira coloca, e ele está correto, é o seguinte: o que faz, o que faz com que um país, hoje, sobre uma visão econômica, porque aqui também
nós temos que ter em perspectiva essa ideia de país evoluído com país involuído. Essa ideia não existia no século XVIII, XIX. Essa ideia é uma ideia muito recente, né? Ela tem 200, 300 anos estourando, não chega a isso. 200 anos é o máximo, né? Essa ideia onde a economia prevalece sobre a história, sobre os fatos históricos e explica toda a história, é uma ideia extemporânea. É uma ideia, inclusivamente, completamente equivocada. Você não explica a história só sobre a perspectiva econômica, né? Porque aí você tira os mitos, você tira a religião, né? Você tira a profética, você tira o providencialismo. Estou dizendo no que diz respeito à história de Portugal, né? Você tira o modelo de sociedade que existia no mundo medieval, você tira tudo e analisa aquilo ali só sobre a ótica da economia. Isso é uma lógica que foi criada com Adam Smith e outros autores. Eu já falei muito sobre isso também, né? Bem, mas então o Manel ele está fazendo esta a análise do período histórico. Por que um país é considerado desenvolvido e outro é considerado subdesenvolvido? Vejam vocês que a gente hoje não tem um livro de história publicada no Brasil que não fale que Portugal era um país atrasado e que a causa do subdesenvolvimento brasileiro nós devemos a Portugal, né? Bem como a causa da corrupção. Tese mentirosa formada pelo Raimundo Faoro do patrimonialismo. Nunca existiu patrimonialismo em Portugal. Nunca. O Raimundo Faoro é um mentiroso, sob todos os aspectos. Aquele livro é uma análise grotesca da história brasileira. O Brasil tem patrimonialismo? Tem, mas ele não deve à coroa portuguesa isso. Não há a possibilidade de fazer essa conexão de um fato com outro fato. Tá claro? Bem, então o Brasil desenvolve uma estrutura de governança, de poder próprio, de exercício do poder político, muito diferente depois de 1822, do golpe de Estado. Bem, então, voltando aqui, o que o Manuel Rodrigues Ferreira fala? Qual é a causa desse desenvolvimento ou subdesenvolvimento? O tipo de energia, né, de fonte de energia que você tinha. Veja bem, naquela altura, no século XIX, né, quais eram as fontes de energia? Você não tem como ter indústria, tá claro? Ter indústria sem que a indústria seja movida por um processo energético. Então, o processo da Revolução Industrial é baseado no carvão, na hulha, no ferro. Correto? Tanto o carvão, quanto a hulha, quanto o ferro não eram extraídos do Brasil ou de Portugal, como queiram, no século XVIII e XIX. Com a quantidade, os Estados Unidos, a Inglaterra tem uma quantidade enorme. A Alemanha, você cava o subsolo, você encontra carvão, né? Então, não havia naquela altura aqui e petróleo, né? Então, hulha, carvão, ferro e petróleo são as fontes de energia, são as matrizes de energia, correto? Que vieram a dar o grande subsídio, o grande salto. Agora, de onde a Inglaterra tirou o dinheiro dela? Nos Estados Unidos tem uma história. De onde a Inglaterra tirou o dinheiro dela para fazer a Revolução Industrial? Em grande medida, a Inglaterra era a grande pirata dos mares. A Inglaterra foi um governo, e é até hoje, um governo de piratas homéricos. No caso da acusação que paira sobre o Brasil, sobretudo da coroa portuguesa, que a coroa roubou o ouro brasileiro e os minérios brasileiros, não é verdade isto. O ouro, sobretudo o ouro quintado e não quintado, que era o ouro que você pagava imposto, não é? O ouro quintado, já há estudos, sobretudo de Javier Rios, né, que é um geólogo do CDTN, a primeira obra que ele lançou, Ouro do Brasil, em 2018. Essa obra mostra claramente que a Inglaterra foi o maior ladrão do ouro brasileiro. Para vocês terem uma ideia da dimensão, 80% do ouro que o Brasil extraiu no período em que o Brasil pertenceu à coroa portuguesa foi roubado. Não ficou na mão de Portugal. Foi roubado, literalmente.
E a Inglaterra, esse ouro, em grande medida, foi para a Inglaterra. E a Inglaterra criou reservas, portanto, para depois dar o salto milagroso da Revolução Industrial. Um país que não tinha rigorosamente nada, dá um salto milagroso. Tá claro? Bem, então nós temos reservas energéticas. Tá claro? Hoje, vamos aqui aos BRICS e vamos à ideia de nova ordem mundial. O que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo claramente a uma mudança de modelo econômico e de modelo político e de um modelo social no mundo. Isso está claro. Todos os grandes especialistas falavam há muitas décadas atrás do que a história chegaria ao seu fim. Ou seja, aquele modelo de Estado, de economia, de capitalismo, de pacto entre nações, que foi criado no século XIX, no século XX, nós temos outro tipo de pactuação depois da Segunda Guerra Mundial, ele vai desaparecer. É simples assim. Todos os grandes teóricos falam disso. É só o cidadão, e sobretudo no Brasil, né, o cidadão mediano para baixo, que continua achando que não está acontecendo nada no reino da Dinamarca. Não, o mundo está passando por uma transformação poderosa. Né? E o que está acontecendo? Nessa mudança de poder, o dólar tornou-se o lastro econômico, não é? O dólar está sendo colocado em xeque, em muita medida em razão dos problemas inerentes, né, à própria estrutura do imperialismo americano e ao próprio conceito de economia ou de surgimento de nações que estão reivindicando uma multipolaridade. Então o dólar não tem mais esse peso econômico, ainda tem um grande peso, né, que nós temos. Mas o fato é, existe uma nova ordem surgindo. Tá? Ela já brotou, inclusive. Ela não é uma construção empírica, teórica, para daqui 30, 40 anos. Não, ela já está aí na ordem do dia e posta. E que ordem é essa? Os BRICS desempenham um papel extremamente relevante na história dessa nova economia mundial, dessa nova política mundial. Os BRICS representam hoje, só com os países que existem hoje, quase 50% de toda a economia do mundo. Tá claro? Quase 50%. Então é uma questão de tempo e, de fato, nós temos, em pouco tempo, uma virada de poder. No que diz respeito ao petróleo, apesar de todas as energias sustentáveis que estão por aí, já desenhadas, o petróleo ainda é a grande força motriz, né, energética que vai vigorar ainda por uns 100 anos. Não tem como fazer uma mudança civilizacional subtraindo o petróleo. Tá? Por que eu estou colocando isso? Olha só. A falsa-direita brasileira, em peso, outro dia, o governador de Minas Gerais, aquela Zêmula, aquele homem é uma excrescência, ele é um idiota completo. Aqui não é um insulto, é uma categorização. Ele é um idiota. A idiotia é uma característica. Né? Um beócio. Esse sujeito falou que, se eleito presidente, ele vai tirar o Brasil dos BRICS. É muito curioso que esses caras, os absurdos que esses caras falam para se candidatar, para o seu curral eleitoral, porque Minas Gerais está indo pedir alguns tantos bilhões ao Banco dos BRICS, dirigido pela Dilma Rousseff. E os BRICS vai emprestar, provavelmente. Não é? Os BRICS representam hoje, na economia brasileira, o saldo em balança comercial só na área do agronegócio, portanto de commodities. Né? O agro tem duas linhas. Você tem o agro, que é o agro exportador de soja, sorgo, milho, etc., planta de superfície, e você tem o agroindustrial. Quando você pensa em carne, não é o agro da soja. Né? A
carne é frigorífico. É JBS, é Friboi, é Marfrig, é Minerva, vai por aí afora. Isso é agroindústria, tá claro? Frango, porco, né? É um outro modelo de agro. Nesses dois modelos de agro, o primeiro, a venda para os BRICS representa 40%. Quando você pensa em BRICS, não é só a China, não. Todos os países. Na agroindústria, ela representa mais de 50%. Então, se você tira, igual esse estafirmo mineiro falou que vai tirar o Brasil dos BRICS, você quebra o Brasil. E veja, o Bolsonaro estava fazendo isso. O Bolsonaro botou os indivíduos mais inaptos e mais idiotas no tempo em que ele foi presidente para estar à frente dos BRICS, numa quebra clara da economia brasileira. Mas aqui, gente, é quebra mesmo. Correto? Então, o Brasil ele vem sendo sabotado pela direita brasileira há muito tempo, né? Mas o que nós temos? Então, voltando aqui, a nova ordem mundial, então, para você construir todo este poderio, toda esta industrialização, para o Brasil sair dessa peixe de país subdesenvolvido de uma grande fazenda agroexportadora, eu já fiz um programa dizendo que nós não temos a estrutura em Y do processo educacional, ou seja, a estrutura que vai fomentar pesquisa e ciência e a estrutura que vai formar a academia. Nós não temos essa estrutura porque a elite brasileira nunca permitiu. Se você não tem essa estrutura em Y, por que a China desenvolveu? Por que o Japão desenvolveu? Por que os tigres asiáticos desenvolveram? Por que a Alemanha desenvolveu? Por que a Rússia desenvolveu? Por que os Estados Unidos desenvolveu? Porque você tem essa estrutura em Y. Você não tem como gerar produto, celular, caneca, carro, bateria. Você não tem como gerar produto, GPS, antena, satélite, navio, qualquer coisa. Pensa em qualquer coisa que a indústria produz e que você compra. Isso é fruto é resultado de pesquisa e de tecnologia, caramba. Ok? Então, o que acontece? A elite brasileira não permite que o Brasil tenha um eixo de pesquisa sério e não permite que o Brasil tenha um eixo de indústria. Nós somos um país desindustrializado. O PT tem alguma coisa a ver com isso? Não, não tem nada a ver com isso. Não foi o PT que criou a desindustrialização do Brasil. A desindustrialização do Brasil é um projeto de Estado que começou em grande medida com os militares. Ela foi muito deficiente ao longo de toda a história da República, piorou sensivelmente com os militares e na nova República ela continuou. Não há, sim, o PT não investiu nem um pouco em indústria. Agora, no Lula 3, é que diante do mar, da água batendo na cabeça de todo mundo, para não morrer afogado, o governo está fazendo investidas corretas, mas ainda muito deficientes, porque eles não foram a base da coisa. Não é simplesmente você dar dinheiro para a indústria que já existe, você tem que criar a estrutura em Y, caso contrário o país não desenvolve. Você tem que melhorar o processo educacional. Nós temos milhões de analfabetos funcionais. A questão educacional do Brasil é gravíssima, gravíssima. Nenhum país que tem substância futura para competir, se você não conseguir formar mão de obra, não conseguir formar profissionais, não conseguir formar técnicos, gente que pensa, gente que inclusive sabe falar português. As pessoas hoje em dia sequer sabem falar a própria língua. Pedir que o brasileiro fale 2 línguas, 3 línguas, meu Deus do céu, é um absurdo. O brasileiro mal fala a própria língua. Então, o Brasil é um milagre sobre todos os aspectos. Mas voltando aqui. Então, o que vai acontecer com relação aos BRICS, a nova ordem mundial, não é? E essa questão. Nós temos uma mudança de eixo geopolítico. O Brasil é um país agroexportador. O Brasil exporta commodities. Ele exporta o seu petróleo, ele exporta os seus minérios, ele exporta floresta, ele exporta boi, soja, etc. Tal. Ora, no governo do Jair Bolsonaro, o que a elite brasileira sempre fez
e continuou acentuando nos chamados governos de direita a venda das nossas fontes de energia. O Bolsonaro, inclusive, chegou a falar para os Estados Unidos claramente: olha, vocês venham aqui que eu vou dar a vocês o direito de explorar os minérios terras raras. O Trump está ameaçando o Brasil com essa questão do tarifaço, entre outras coisas, está na mesa de negociação. Outro dia o Haddad admitiu isso. E eu espero que o governo do Lula tenha a decência, né, de não se curvar à exigência desse pedófilo laranja americano, como ele fez com a Ucrânia. Ou você entrega as terras raras para nós, ou então nós vamos invadir. Não é? A China tem as maiores reservas de terras raras do mundo, depois vem o Brasil. Então toda essa grande celeuma que os americanos estão fazendo tem um pano de fundo por trás desse negócio. O Paulo Guedes já entregou a BR Distribuidora. Então, Paulo Guedes já entregou água, venda da Eletrobras. Ele entregou e não teve tempo de entregar a distribuidora de petróleo. O projeto era entregar os minérios, né? E o projeto era sair dos BRICS. Percebeu a dimensão da catástrofe do governo do miliciano? Era literalmente quebrar o Brasil ou torná-lo meramente um quintal do governo americano, que é o grande sonho da elite brasileira, que não tem propósito nenhum. É uma elite apátrida. Historicamente ela é apátrida. E aqui, veja bem, vocês nunca vão me ver defendendo o STF. Uma outra ação pontual que está aí. Todas as lambanças do STF, do governo do Bolsonaro, no sentido inclusive de vender estatais estratégicas para o desenvolvimento do Brasil, estatais que lidam com reservas de energia. Tá? Hidrogênio verde é reserva de energia, floresta é reserva de energia, água é reserva de energia, petróleo é reserva de energia, minério é reserva de energia, ok? Como é que você acha que o Brasil vai ser um país desenvolvido se ele não tiver reserva de energia na sua mão? Acorda, desperta para a vida, aprende a ser uma pessoa séria. Tá claro? Nenhum país se desenvolve sem reserva de energia. Né? Então, o projeto da direita inteira, Caiado, a Zêmula, o Rato do Paraná, não é? Aquele miliciano carioca que está governador de São Paulo, que teve uma reunião com a milicada golpista há poucos dias atrás e depois foi visitar o miliciano na prisão domiciliar dele, todos eles, o projeto continua. O projeto não parou, não. O projeto é quebrar o Brasil e entregar. E evidentemente que eles vão quebrar o Brasil e entregar para os seus rebotalhos, né? Grande parte das estatais que o STF, voltando ao STF, que o STF avalizou o governo do miliciano vender, foi com aval do STF, porque o STF fez uma manobra, aonde ele falou: não, você não pode vender a matriz, mas você pode vender as filiais. Eles criaram um gatilho, como eles fazem sempre, quando eles querem, eles criam um gatilho na interpretação constitucional, e a partir daquele gatilho você abre as brechas para o governo que está no poder na época fazer o que ele quiser. E a partir disso o Paulo Guedes começou a desmontar. E eu tenho um vídeo dele nos Estados Unidos falando claramente que o objetivo deles é vender tudo, é vender o BNDES, é vender inclusive o Palácio do Planalto e o Palácio da Alvorada. Este vídeo existe e eu postei. E ele falou isso nos Estados Unidos. E ele ainda ri e fala: não, mas o presidente não vai ser um pouco contra essa ideia de vender o palácio que ele mora, mas vamos deixar ele falar um pouquinho, mas a gente acaba convencendo e nós vamos vender. Já parou na cabeça de alguém, sério, um ministro falar que vai vender o Palácio de Buckingham? O primeiro-ministro da Inglaterra? Algum secretário de Estado falar que vai vender a Casa Branca em Washington? O Milley falar que vai vender a Casa Rosada? Aonde nós estamos?
Essa classe política brasileira, essa elite brasileira, ela vem falando dos maiores absurdos e as pessoas não reagem. Né? É como se aquilo fosse normal. Vamos vender o Banco do Brasil, vamos vender o BNDES, vamos vender a Petrobras, vamos vender a Eletrobras. O Fernando Henrique já vendeu a Vale do Rio Doce pelo faturamento mensal dela. O Fernando Henrique Cardoso, só por isso ele tinha que estar preso. E o Lula e a Dilma não reverteram a privatização, como eles não reverteram a privatização da Eletrobras e das refinarias. Era preciso reverter isso tudo. Correto? Então, meus caros, preste atenção a isso. Não existe como o Brasil tornar-se um país pujante no século XXI sem fonte de energia. Sim, a fonte de energia do século XVIII e XIX era uma. Enquanto o Brasil pertenceu a Portugal, Portugal deteve a maior fonte de energia que existia na época, que era a força motora. É carro de boi, é água, é moinho. Depois isso mudou. Houve uma revolução no mundo inteiro. As monarquias foram decapitadas. Os países que tinham funcionado como aves de rapina ficaram muito ricos. Não é? E houve um investimento. O Segundo Império, ao contrário do que pensa, o Segundo Império, ele não investiu em fonte de energia. Não investiu. Não investiu em ferro. Ferrovia não foi propriamente um investimento de Dom Pedro II, né, mas da Inglaterra. E Dom Pedro II via, apesar de ser um homem muito sábio, essas coisas com muita reserva. Então o Brasil perdeu um bonde. Né? A milicada brasileira sempre foi contra a Petrobras, uma parte dela substancial. Eles eram contra o Getúlio. Quando a Petrobras foi criada, e durante todo o tempo, eles eram contra o Brasil extrair petróleo, porque o Brasil tinha que importar petróleo dos Estados Unidos. Grande parte das Forças Armadas brasileiras de hoje, outro dia soltou essa nota. Não querem que o Brasil desenvolva tecnologia própria na área militar. Eles querem continuar subvencionado aos Estados Unidos e a Israel. Vocês já ouviram alguma estrutura militar não falar que quer investimento em tecnologia, em armamento, em energia? Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Os militares brasileiros falam isso, abertamente. Então é para vocês terem uma ideia de quem nos dirige. Tá bem? Veja, então olha, fonte de energia, mudança de eixo geopolítico, que já está aí, na hora da vez, né? E minérios estratégicos e a criação de uma nova ordem mundial, essas três frentes estão mais do que interligadas. E o Brasil, meus caros, tem que assumir um papel diplomaticamente. Ou seja, qual é a posição do Brasil para o exterior? Né? Qual é a posição que o Brasil qual é o papel que ele vai assumir no cenário internacional? E qual é o papel que o Brasil vai assumir internamente? Então, a grosso modo, o governo do Lula 3 tem uma sinalização correta, mas tem muitos problemas internos para resolver. E para lutar contra a elite apátrida brasileira desde 1822, cuja cabeça ela não mudou. Ela só pensa em pegar o Estado e roubar o Estado para ela. Correto? Não para desenvolver o país. Então o Brasil vem se desenvolvendo à revelia da elite brasileira, por um milagre. Uma ou outra vez um governo faz uma atitude correta. Mas nós não temos um projeto de curto, de médio e de longo prazo. Não temos. E o governo que entra desmonta tudo que o governo anterior tem. Nós não temos, inclusive, separação de política de governo, que é o governo que você lida de 4 em 4 anos, que a gente elege, e a política de Estado, que é a política de longo prazo. Então, se o governo entra e fala, não, eu vou manter a Petrobras, a BR e a BR distribuidora, o outro governo tem que manter aquilo ali como política de longo prazo. Veja qual é a força dos povos árabes, qual é a força dos Estados Unidos. Eles não vendem as reservas de hulha, né, de carvão, de petróleo. Eles o entregam na mão de estrangeiro
Por que vocês acham que nós temos que entregar? Hein? Qual é a lógica disso? A venda do pré-sal? Então, meus caros, esses três temas estão interrelacionados. Claro, é preciso começar a pensar o Brasil de uma forma muito séria, saindo desses estereótipos de direita e de esquerda. E hoje, no caso do Brasil, o que mais representa perigo para o futuro brasileiro, curiosamente, não é a esquerda, é a direita bolsonarista. Há alguma direita que presta nesse Brasil? O Alckmin sempre foi um cara de direita, está aí fazendo parte do governo do Lula. A Simone Tebet, revelaram-se dois quadros interessantes. Né? Agora, os que estão aí na pauta da linha defendida pelo Globo, pelo Estado de São Paulo, pela Folha de São Paulo, que são esses 4 governadores, que são 4 cavaleiros do Apocalipse, a peste, a guerra, a fome e a morte, né? Respectivamente o governador de Minas Gerais, do Paraná, de São Paulo e de Goiás, todos eles são um perigo tremendo para o Brasil. Tremendo. Tá certo? Então, a população tem que começar a olhar a política por um aspecto superior e não por essa disputa ingênua e imbecilizante de direita e de esquerda. Tem que começar a entender o conteúdo programático do que eles estão propondo. Você não pode apoiar e nem achar factível, mesmo que não apoie, um governo que fala que vai quebrar o Brasil. Não é? Quebrar. Bem, é isto. Então, não há como falar em geopolítica mundial sem pensar em fontes de energia. E sim, existem aquelas fontes de energia imediata, atualmente é o petróleo, né? É a maior fonte de energia que mantém a indústria mundial funcionando, e você tem aquelas fontes de energia projetadas para o futuro. E você tem, no caso dos minérios estratégicos, aquela linha de pesquisa com minérios estratégicos que vão simplesmente formar a grande linha de tecnologia que vai levar esses países ao desenvolvimento. São coisas distintas, correto? Espero ter clareado um pouco essa questão. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.